gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas. Lucas 7. Capítulo 36. O pastor Vanderlei mandou mensagem para mim, né? Eu fiquei doente esse final de semana. E ele falou assim, se daria para pregar na quinta, né? Daí eu falei para ele, sim, né? Eu não estava muito bem, a gente está passando por umas provas aí de doença em amigos, né? E isso mexeu muito comigo. Uma amiga minha ficou doente, a Fran sabe, a Paty sabe. A gente é muito amiga há 20 anos e ela teve um problema sério, precisou amputar a perna. Aí domingo eu fui visitar ela e assim mexeu muito comigo e eu falei, Senhor, eu sei que quando ele chamou para pregar, eu queria falar não, como a Fran já falou várias vezes aqui. Só que eu sei que não vai ser eu que vou falar. Porque quando eu pensar que eu sou alguma coisa, ou que eu posso fazer alguma coisa, aí eu tenho certeza que eu não vou subir mais aqui. Eu tenho certeza que Deus não vai me colocar mais aqui. Então, quando eu achar que eu sou forte, aí, como diz a palavra, quando eu estou forte, aí eu sou fraco. Então, tudo que for falado aqui hoje vai ser dirigido pelo Espírito Santo. Tudo que falar aqui hoje vai vir direto do Espírito Santo de Deus. Porque Ele deixou Ele aqui para a gente. Então, eu sei que se você que está aqui hoje, aqueles que estão ouvindo na casa, que não puderam estar aqui, eu quero estar lendo essa palavra que há tempo já falou comigo. E ela é uma palavra conhecida demais, né? Todo mundo já conhece, todo mundo acredito que já leu. Acho que não tem ninguém novo aqui na igreja que não tenha lido. Eu vou passar a ler a partir do 36. O tema diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, os fariseus que os convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é essa mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei à tua casa, não me deste água para os pés. Essa, porém, regou meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são muitos seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoado são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu quero fazer um cenário aqui dessa cena que está passando. Jesus foi convidado para ir estar à casa
de Simão. Simão também era um pecador. Só que ele era um pecador daqueles religiosos, né? Vamos dizer que ele era um religioso pecador. Porque naquela época eles eram muito religiosos. E os religiosos, eles não... Tudo para eles ainda eles viviam como dente por dente, olho por olho. E era assim que eles entendiam. Mas ele também era um pecador. Então vamos fazer um cenário que a porta ficava aberta, o portão ficava aberto. E ali estava Jesus como convidado para ir lá e comer na casa dele, né? Diz aqui que ele foi lá na casa do fariseu, né? E para jantar. E como era de costume, eles deixavam o portão aberto. Então poderia entrar qualquer pessoa. E aí eu peguei e fiquei perguntando, essa mulher, eu acho que ela passou várias vezes pelo portão. Não fala aqui, mas eu imagino que ela passou, será que eu entro? Porque vai ter muitos lá que vão me julgar, porque ela era conhecida na cidade. Eu imagino que ela pegou e ficava passando, será que eu entro ou não entro? Eu acho que ela passou várias vezes por ali e ela começou a questionar, mas eu sou tão pecadora, né? Olha o que eu já fiz. Olha como eu sou, olha o que eu faço. E eu imagino um cenário assim, ela passando por aquele portão, sabendo que ela não podia entrar. Aí vamos ver como se fosse uma cena assim, alguém na nossa família, convidado por um casamento ou por uma festa de aniversário. E aí sempre tem para uma festa de aniversário, vamos dizer aquelas festas antigas. Porque agora tudo você tem que ir, então tá pago já, se você tem que marcar presença. E antes não, né? A nossa festa era muito mais assim legal, eu acho. Aí tinha aquele bolo enorme, né, Fran? Tinha refrigerante à vontade, aí tinha pão com carne moída. E aí a gente entrava de penetra mesmo. A gente era um penetra. Você não tinha vergonha. Vamos lá, a Nana, minha amiga, falava, Lu, vamos numa festa aí comigo? A gente é amiga há anos, né, naquela época. Mas eu não fui convidada. Mas não tem problema, vamos. Você entra comigo, nós disfarça. E conseguia disfarçar. Porque o bolo era muito grande, dava para todo mundo. Tinha muito refrigerante, tinha muita... Era tipo, não precisava você falar, eu vou tal, como é agora, né? Que está mais difícil. Naquela época acho que era mais fácil, né? Mas, amém. Então ela pegou e ficou ali. Aí de repente, eu acredito que ela parou e falou, com aquele vaso de alabastro, de unguento na mão, que tinha 1 ano de trabalho. Aquilo lá era como se fosse 1 ano. Imagina a gente trabalhar 1 ano e comprar aquilo, ou guardar aquilo. E aquele dinheiro não veio fácil. Veio de uma vida de pecado, veio de uma vida de destruição de lares, veio de uma vida de vergonha, porque aqui diz quem ela era. Ele fala tanto que Jesus fala assim, dos seus muitos pecados. Veio de uma vida que nós podemos dizer com muitas coisas assim, que perturbava ela. Mas o mais lindo de tudo é que estavam todos assentados à mesa. Eles tinham o costume de sentar ajoelhados, com os pés para trás. E aquela mulher entrou com tudo isso que eu falei. E ela não olhou para os religiosos. Ela não olhou, diz aqui que ela não olhou para os religiosos. Diz que Jesus tomou o lugar à mesa. Jesus estava ali. E eles o chamaram de Jesus porque Jesus era um convidado especial. Eles queriam testar Jesus. E aí eles olharam, ela pegou e entrou ali. Diz que ela era uma mulher da cidade, pecadora. E sabendo que Jesus estava ali, eu tenho certeza que se ela não soubesse que Jesus estava ali, ela não ia entrar. Ela não ia entrar. E eu quero colocar um ponto e uma vírgula aqui. Aonde Jesus não está, não tem como a gente entrar. Aonde Jesus está,
Não tem como nós chegar, porque Jesus, Ele é aquele que olha para nós e Ele nos julga segundo aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso desejo. Ela não ia nunca entrar na casa deles, mas tinha alguém muito especial ali. Hoje a gente encontra a porta aberta. E a gente vem na igreja hoje muitas vezes, e vamos colocar muitas vezes, quantas igrejas têm esse cenário de fariseus, religiosos, que olha e começa a falar, olha, está pecando aqui, olha, está no pecado ali, olha, está errando ali, olha, caiu de novo, olha, mas olha como que é pecador, é pecadora, e é isso, e é aquilo, e está cheio de pecado, e é assim. Ou nós vamos ser hipócritas e falar que nas igrejas não tem os fariseus. Tem os fariseus. Nas igrejas tem os fariseus, tem os saduceus. Ainda existe eles. Porque senão não ia estar contando essa história aqui. Mas ela chegou, ela não olhou para nenhum deles. Naquela época, eles tinham que ficar num canto. Porque eles não podiam nem comer ali. É igual eu falei, os penetra, que era nós naquela época, entrava e já comia. Mas agora, se você vai numa festa, e se você não tiver dado seu nome, você nem entra. Era mais ou menos assim. Mas aí ela entrou. E diz que ela, estando por detrás, aos pés, eu fiquei falando, meu Deus, essa mulher, ela sabia o lugar que ela estava. Ela estava no lugar que ela sabia para onde ela ia. E eu vou colocar aqui a primeira coisa, o lugar que ela foi, que diz que o lugar que ela, a hora que ela chegou, ela vendo Jesus e estando por detrás, ele estava na mesa, com os pés para trás, aos seus pés chorando, ela já chegou chorando. Eu fiquei imaginando assim, se essa mulher chegou chorando, eu acho que já havia ali já um arrependimento nela. Ela já chegou chorando, diz aqui que ela chegou chorando, e ela regava com suas lágrimas, e o enxugava com os seus próprios cabelos, e ela beijava os seus pés, e o ungia. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei assim, como você pode interpretar essa mulher? E como você pode pensar que muitas vezes é alguém que entrou aqui hoje. Ou é nós que muitas vezes entramos aqui hoje. Muitas vezes nós entramos e falamos, quantas vezes nós falamos, meu Deus, eu sou tão falha. Porque se nós falar que não temos pecado, que o Senhor nos leve. Eu sou tão falha, Senhor. Eu erro tanto, Senhor. Mas eu quero estar aos seus pés. Porque não tem melhor lugar. Ela não ligou para os fariseus que estavam ali. Ela não ligou para Simão que estava ali, que era o dono da casa. Ela não ligou para ninguém. Eu tenho certeza que havia pessoas ali que podiam até conhecer ela lá fora. Mas ela fechou os olhos para tudo aquilo ali. E foi direto, como a parte já estava falando aqui, aos pés do Salvador. E ela chorava, e ela chorava, e ela chorava. E aqui a primeira coisa que eu coloquei, ela quebrou todos os protocolos. Porque muitas vezes, às vezes a gente ainda esquece que a lei não existe mais. Não que Jesus veio abolir, mas agora nós vivemos a graça. De Mateus até Apocalipse, a gente está lá sempre vendo a graça de Jesus, a graça que pega aquela pecadora, que era uma prostituta, que diz a palavra que ela era uma prostituta, e transforma ela em uma outra pessoa. Mas precisa ter algo. Nós vivemos rodeados de testemunhas, mas muitas vezes a gente olha e fala assim,
E agora? Eu não vou mais à igreja por isso, né? Eu tenho meu cunhado, todo mundo sabe, a gente tem uma luta muito grande com ele. A luta é grande, é uma luta de 18 anos. Não é uma luta de um mês, de uma semana, de 10 dias, pastor Vanderlei. É uma luta de 18 anos. Porque é uma luta que o meu sobrinho tem 18 anos e eu sei que é essa luta. E ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa trabalhadora. Ele é uma pessoa que ama os filhos dele. Ele é uma pessoa que tem filhos lindos, porque os meus sobrinhos são lindos. Ele é uma pessoa que olha para uma família e fala assim, não, essa família aqui para mim, nossa, é tudo que Deus podia me dar. E é o que ele tem. Porque ele não tem mãe, não tem pai, não tem mais ninguém, só um irmão. Então a minha família é a família dele. Mas há 18 anos, eu não sei contar para vocês quantas vezes ele caiu nas drogas. Eu não sei contar. Eu perdi de vista. E toda vez ele cai, ele é transformado de uma forma que ele é irreconhecível. Ele já contou o testemunho dele aqui, já deram oportunidade. Ele é irreconhecível. E eu olho toda vez, eu falo, meu Deus, tenha compaixão. E eu vejo minha irmã, não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 10, eu não perdi de vista. E muitas vezes eu ouvi minha irmã, as pessoas falar para minha irmã, separa, larga dele, é a última chance. E ela toda perdida muitas vezes, sem saber o que fazer. E eu olho e falo, Deus tenha compaixão. Eu nunca tive coragem de falar para ela, separa. Um dia o Cadu chegou em casa, e eu, tipo assim, assustei. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O Cadu chorando. O que aconteceu, Cadu? O que aconteceu? Eu já falei, já minha mente veio, bateu o carro. Aí ele só respondeu para mim assim, o Gu caiu de novo. Daí eu peguei, mas aquele dia eu falei, meu Deus, por que de novo? Por que de novo, Senhor? Mas ao mesmo tempo, eu olhei e falei, Senhor, tem misericórdia. Faz 3 meses, 3? Não, ficou 5, Cadu? 5 meses que ele estava internado. Ele chegou para minha irmã e falou, pelo amor de Deus. Minha irmã fez as malas dele. Falou, chega. As malas, sua mala está aqui. Ele deu um beijo na minha sobrinha de 8, no meu sobrinho de 9, os meus outros sobrinhos não estavam. E ele deu um beijo e despediu e foi embora. E a minha irmã ligou e falou, mandei ele embora. Aquilo doeu tanto em mim, eu falei, ai meu Deus, agora ele vai morrer. Ele vai morrer agora, Senhor. Agora ele vai morrer. Aí com um olhar de compaixão a gente ora, a gente busca e olha para ele como, né, uma pessoa que errou de novo. Aí os outros olhos falam assim, ele não quer nada, não quer saber de nada. Ele está na igreja, ele estava lá na igreja. Ele estava participando dos 12 passos lá na igreja do pastor Duda, que ele é de lá. Ele estava lá, mas de repente ele veio e caiu de novo. Aí minha irmã falou que mandou ele embora. Aquilo doeu tanto. Falei, meu Deus, e agora ele vai morrer. Porque ele vira um mendigo. Ele vira um mendigo. Aí passou, quando eu olhei o relógio, era meia-noite quase. Eu falei, meu Deus, que aconteceu? Minha irmã mandando mensagem meia-noite. Aí ela só falou assim, Lu, o Gu voltou. Aí eu, que bom, ele não vai acontecer nada para ele. Só pensei nisso. E ele voltou, mas acabei de chamar a ambulância está vindo buscar ele, e ele vai para a clínica. E ele vai ficar lá até ele se recuperar. E agora ele está de volta. E você acha que o que a gente fez? A gente o amou. A gente o abraçou. O Isaías, ele veio sem trabalho, Isaías arrumou um bico para ele. Ele veio, eu olhei para ele, oi Gu, como você está bem? Aí eu vou julgar ele, porque ele é uma pessoa que não consegue, ou que está tão difícil para ele. Mas eu sei que ele está tentando.
está indo para a igreja de novo, está nos 12 passos de novo. Aí eu vou falar, mas aí eu posso falar assim, não, mas será que ele vai fazer de novo? Eu não sei, mas o amor de Deus e a graça está com ele. A igreja tem que aprender a amar mais. A igreja tem que aprender que nós não vivemos, como eu falei aqui, de protocolos. A igreja tem que viver de amor. A igreja tem que olhar assim para o pecador e falar assim, pode vir, porque a porta está aberta. Não importa se os fariseus estão falando, não importa se o saduceu, quem seja esteja falando, a porta está aberta, entra, pode entrar como você está. Só que a hora que você encontrar com Jesus, você não vai ser a mesma pessoa. Ah, mas você não vai conseguir. Eu falo dele porque ele é uma prova viva, que ele caiu, levantou, caiu, levantou, mas sempre ele está ali, aos pés de Jesus, porque há esperança. E aqui a gente vê uma cena que é maravilhosa, e ela chegou, vamos dizer que ela chegou de penetra, e chegou aos pés de Jesus, e a primeira coisa que ela fez, quebrou os protocolos. Não olhou para ninguém. Eu não quero saber de ninguém. Não quero saber que estão falando de mim. Eu quero saber que tem um homem aqui. Que eu ouvi que ele faz muitas coisas. Que ele perdoa o pecado. Que ele cura leproso. Que ele sara. Que ele salve. E é ele que eu quero. E quando você quer ele, você não sai por nada da presença de Deus. Quando você quer ele de verdade, você chora aos pés dele, você enxuga com os seus cabelos as lágrimas, você quebra o vaso, você unge ele, e você dá tudo que você tem para ele. E a segunda coisa que ela fez, foi o que ela chegou e quebrou o perfume. E é o que a igreja está precisando. Eu fiquei muito maravilhada com a pregação do Cadu. Vocês não sabem, o Cadu está pregando. Pastor Vanderlei está aqui. Eu fiquei assim, meu Cadu não orava, agora está até pregando. E o Cadu falou uma coisa que ficou muito marcada. E marcou muito em mim passar para a igreja. Ela chegou, quando ela chegou, ela chorou, enxugou os pés dele, quebrou o vaso, quebrou o perfume nele, ungiu ele. Então posso falar que ela fez uma adoração espontânea. Uma adoração espontânea, o que é? Não é que chegar e a Carol, o Juninho, falar assim, vai Lu, vamos, adora aí, gente, vamos, adora, vai, levanta suas mãos, vamos gente, vai dar, glória a Deus. Não, Jesus não falou para ela, quebra o vaso, chora aqui, não. E o Cadu falou que quando eles chegam aqui, isso marcou muito. O ambiente é preparado. Antes de nós estar aqui hoje, o ambiente foi preparado. O Juninho, o Cadu, o Luquinha, a Júlia estava aqui, eu esqueci do seu nome, estava aqui, o Emanuel, eles prepararam o lugar. Mas aí o Cadu falou algo muito importante. Eles vieram e prepararam, escolheram os melhores louvores, onde o Espírito Santo ia falar. A igreja muitas vezes lotada no domingo, e as pessoas estão assim, ó, o que eu vou fazer amanhã? Ai, o que será que eu vou fazer? O que eu vou fazer segunda-feira? Vou ter que trabalhar. Não está assim? Levanta a mão. Levanta a mão, né? E o louvor aqui, aquela adoração. Aí uns estão chorando, outros estão adorando, aí outros estão lá, né? Não é? Aí está de novo o outro ali. Aí o outro está olhando para o lado, o outro está olhando para o outro lado. Você acha que precisava pedir para levantar as mãos?
Você acha que precisava pedir para você chorar? Você acha que precisava para pedir para você adorar? Não. Era só você chegar aqui e não olhar para ninguém. E não olhar para ninguém. E chegar e se prostrar diante de Jesus. Porque Ele está aqui. Não precisava louvor, como o Cadu falou aquele dia. Que muitas vezes não levanta nem as mãos. Mas sabe por quê? Muitas vezes porque você não tem força mesmo. Porque você está tão cansado, tão abatido. E eu entendo perfeitamente. Mas muitas vezes é porque você não entendeu ainda o que é uma adoração espontânea. Uma adoração espontânea é você chegar e falar: obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque hoje eu estou aqui. Eu consegui mais uma vez. Eu venci, Senhor. Eu venho aqui para chorar na Tua presença. Eu venho aqui, Senhor, para te enxugar os Seus pés, se precisar, com as minhas lágrimas. Eu estou aqui, Senhor, para quebrar o vaso, Pai, e para te ungir, Pai. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba a minha adoração. Era para ser assim. Senhor, quantas pessoas agora estão lá na PUC, onde eu fui visitar minha amiga. Não tem fim aquele corredor. Eu olhava de um lado, pessoas que estavam lá, só Deus, quebrado. O outro que estava do lado dela, que tinha câncer, estava fazendo quimioterapia. A outra que teve um aneurisma e ela perdeu um lado da face, perdeu a visão. E a minha amiga de uma vida. E agora, Josi, o que vai ser? Como que vai ser? Ela só virou para mim e falou assim: eu vou amputar minha perna. Porque eu não tenho mais, eu peguei uma bactéria. A bactéria foi comendo, e eu não tenho o que fazer. Ou eu amputo ou eu morro. Ela falou: eu já assinei. Ativa, trabalhava. Agora nós estamos aqui, super bem, né? Mas preocupado com o quê? Não sei o que. É igual eu falei, adoração espontânea. Quando o louvor subir aqui, e não precisar mais falar para você levantar as mãos. Quando o louvor subir aqui, e não precisar mais falar para você: vai igreja, levanta igreja. Aí nós vamos vir. Nossa, isso aqui vai fluir demais. Porque não dá, gente, mais para viver assim. Não dá mais para a gente estar na igreja de qualquer jeito. Não dá mais para a gente estar num lugar, num ambiente espiritual. Porque aqui não é uma empresa. Aqui não é um CNPJ. Aqui é um lugar onde a palavra diz que onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, Ele estará aqui. Aqui é a casa de Jesus. Aqui é onde Deus habita. Davi falava isso, que ele queria estar aqui. Como que a gente pode falar que aqui é uma empresa? Não é. Aqui é a casa de Deus. Ele está aqui. E essa mulher veio e deu a sua adoração espontânea. Ninguém precisou falar para ela. E depois, Deus está com saudade de quando nós éramos assim. Porque nós mudamos sim. E vamos falar a verdade, mudamos mesmo. Como nós mudamos? Falo de mim. Eu primeiro prego para mim. Como eu mudei. Quantas vezes falava, vamos para a vigília? Não sei nem se tem mais vigília. Eu ia. Nós voltava 4 horas da manhã. Outro dia nós dormia, de noite nós estava no culto. Vamos para o monte, vamos. Adoração espontânea. Não precisava ninguém me forçar aí, não. Não precisava ninguém ficar assim: vamos para a igreja, tem que ir para a igreja. Eu vinha porque era adoração espontânea. Deus está com saudade de quando éramos adoradores assim. Carlinho, desse jeito que nós éramos.
Pegava o violão, Carlinhos, lá em casa, nas quarta-feiras que tinha. Isaías vinha de Atibaia e nós estava lá. E adoração espontânea. Não precisava a pastora falar, vai lá fazer, vamos lá, gente, adorar, não. Quem queria ir estava lá junto. E outra coisa, ela chegou perto dele e as lágrimas começaram a cair e ela enxugou os cabelos. Você pode pensar que o lugar mais alto seja aqui em cima do púlpito. Não é. Às vezes você pode pensar que o lugar mais alto seja você pregar. Eu prego. Também não é. O lugar mais alto para você pode ser um cargo que você tem. Eu estou num patamar mais alto, porque agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Não é assim que muitos pensam? Eu estou falando do cenário da igreja, porque não é para o mundo que a gente está pregando. E muitas vezes você pensa que é o lugar mais alto, mas o lugar mais alto, para aqui, você pode ver qual foi aos pés do Salvador. Foi o lugar mais alto que ela pôde estar. Aos pés do Salvador. Não tem lugar mais alto que esse. Maria esteve aonde? Aos pés do Salvador. Maria, irmã de Lázaro, estava aos pés do Salvador. O lugar mais alto era os pés do Salvador. Eu anotei aqui, rendição, devoção total, busca, intensidade e intimidade. Aí você vai ver que ali ele chega ao fariseu, né? E pensa, né? Vamos pensar assim, vamos pensar uma coisa assim, vamos fazer uma cena aqui. Às vezes assim, a pessoa é chata. Não vamos mentir que tem muita gente chata. Às vezes eu sou chata. Aí eu pego e tem uma amiga minha ou outra pessoa, o Isaías, vamos pôr, que é mais íntimo. Mas eu tô lá e falo assim, bom, eu vou falar, eu sou. Aí ele vai olhar para mim e vai falar na mente dele, chata, né? Chata. Super legal, amiga, mas às vezes é chata. E de repente aqui aconteceu isso. Eles não estavam entendendo que Jesus ouvia, lia, podia entrar na mente dele. Né? Porque diz que em Salmo 139, né? Antes que saia uma palavra da nossa boca, ele já sabe. E diz aqui que ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo, ele pensou. Ele só pensou, se esse fosse profeta, saberia qual é a mulher que ele tocou, porque ela é pecadora. Um pecador falando de outro, né? Porque ele também era, né? Um fariseu, religioso. E dirigiu-se Jesus a Simão e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a te dizer. E o falso, né? Já tinha pensado mal, né, de Jesus. Dize, mestre. Né? É um falso. Ele era um falso aqui. Dize, mestre. E dirigiu-se Jesus. Não. Daí ele contou a história, né, que eu vou pular aqui. Só que daí, no 44, é muito lindo. Que ele conta e Jesus fala, julgaste bem. Legal, você falou tudo isso daí mesmo. Mas Jesus faz uma coisa linda. Ele não olha para eles que está sentado à mesa. Ele não olha para Simão mais. Ele falou com Simão, julgaste bem. É isso que você falou mesmo. E voltando-se para a mulher, aonde ela estava? Aos pés dele. Então ele voltando-se para ela, disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os meus pés. E ele continua, porém ela regou meus pés com lágrimas e enxugou os cabelos. Não me deste beijo,
ósculo santo, beijo no rosto. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, porque era tudo tradição lá naquela época. Mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são muitos seus muitos pecados. Muitos pecados. Sabe que Jesus foi tratado lá? Como ela. Você já percebeu que Jesus foi tratado como ela? Porque eles, judeus, quando alguém entrava, qualquer judeu que entrasse na casa, fosse convidado para o jantar, eles lavavam os pés, eles ungiam, eles faziam tudo isso aqui, que essa mulher fez para Jesus. Nenhum daqueles teve coragem de fazer, mas ela teve. E aí eu olhei e falei, meu Deus, o Senhor é perfeito em tuas palavras. Se você ler, você vai lendo, você fala, o Senhor é perfeito. Ele está vendo ela aqui? Sabe essa aqui que você está chamando de pecadora? Sabe esse aqui que errou e que falhou, que estava nas drogas, como eu estava falando do meu cunhado? Sabe esse aqui que errou, que era lá do mundo, que agora chegou aqui? Aqueles que vão batizar, que estão querendo já, entregar sua vida a Jesus completamente. Sabe essa daqui? Tudo que ela fez, você não fez. Tudo que ela fez, Simão, você não fez. Porque você poderia ter tratado Jesus diferente. Ele poderia, mas eles queriam só testar Jesus. Mas Jesus é muito lindo. Aí ele olha e ele fala para essa mulher. Então disse a mulher, perdoado são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, mas como esses homens eram fariseus, né? Nossa, eu vou falar a verdade, como é triste, ou falar mais claro, não vou falar não, olha, não vou falar não, porque é melhor não, mas misericórdia, eles acabaram de levar uma de Jesus, aí vai e fala de novo. Quem é esse que perdoa o pecado? Quem é esse? Mas Jesus nem aí com eles, nem deu bola para eles. Jesus olhou para ela e falou, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. É um cenário que eu mostrei para você aqui. É um cenário que as igrejas hoje estão vivendo. De julgar, de falar que a pessoa não merece, de falar que a pessoa não é digna, de falar. Mas nós temos que trazer mais perto as pessoas de Jesus. Como a gente está vendo tanta coisa acontecendo, né? E a gente vê tantas pessoas, tantas coisas que você fala, meu Deus, eu não acredito que um cristão está podendo falar isso. Está faltando amor, está faltando verdade, está faltando tantas coisas. Mas eu não posso encerrar e falar que ela só recebeu isso porque ela se arrependeu. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, ele é perdoado. Ela fez, eu creio que quando essa mulher saiu, ela foi em paz mesmo. E ela foi outra pessoa. Pode ser que ela seja uma até que conseguiu Jesus até lá, a morte, eu não sei. E eu quero falar para você, que está aqui nessa noite, ou que está ouvindo, que só vai escandalizar quem não conhece. Eu quero só colocar algo aqui. Vamos pôr assim, a pastora dá algo para alguém fazer. Vamos supor, dá algo para Carol. Carol é líder do louvor.
Aí você vai ver, Carol, que você vai ser muito medida. Vão medir você. Como medir essa mulher? Só que assim, Deus tratava assim comigo que as pessoas vão medir você e vão olhar e falar assim, mas Carol, está no louvor? Mas Carol, será que a Carol pode estar no louvor? Mas elas não vão medir você porque elas querem te julgar ou porque elas querem te menosprezar. Elas só vão medir você porque elas não podem fazer aquilo que você faz. Porque elas não têm a mesma disponibilidade para fazer aquilo que você faz. Porque aquele que está disponível, ele está todo o tempo aos pés de Jesus. Então eles vão olhar e vai falar assim. Aí você pode falar, e eu coloquei uma frase: até quando eu vou medir a minha busca? Eu posso olhar e falar assim: peraí, alguém está falando assim, você não está buscando mais igual você tinha que buscar. Você não está orando mais como você tinha que orar. E alguém pode falar, você não está fazendo isso mais como você tinha que fazer. Pode falar. E nisso tudo, eu perguntei para mim mesmo, e quero que você pergunte para você: até quando eu vou medir a minha busca, a minha intimidade, a minha intensidade pelo que outra pessoa está falando? Até quando? Até quando eu vou chegar na igreja e falar, não vou adorar não, porque o outro está olhando para mim e vai ficar me medindo lá porque eu estou gritando tanto, porque eu estou orando demais, ou porque eu estou orando alto. Não vou parar. Não, continua. Porque adoração espontânea é isso. Adoração espontânea é você chegar aqui e não olhar quem está aqui. É se prostrar, se lançar aos pés de Jesus e falar assim: eu quero, Senhor Jesus, não quero olhar para nenhum fariseu, eu quero te adorar. Eu quero te buscar. Se eu não puder estar na terça, Senhor, me dê força para estar na quinta. Se eu não puder estar na quinta, que eu possa estar na terça, que eu possa estar no domingo, mas que eu não venha aqui, Senhor, para ficar mexendo no celular, para ficar, que eu não sei porquê, a não ser que seja muito importante, pode subir, Ju. Tem coisas que é importante, sim. Celular na igreja, gente, eu não trago, eu tenho isso comigo. Até eu preciso, uma vez aconteceu o fato, eu falei, vou te levar, mas eu não trago também, não estou falando de quem traz, tá? Mas isso aqui, na hora do culto, ele tem que ficar guardadinho. Porque a pessoa mais especial está aqui. E você perder 1 minuto, você pode perder uma palavra que pode ter lançado aqui, e podia ter entrado direto no seu coração, e você está distraído. Não se distraia. Vamos a partir de hoje, eu vou terminar falando do lugar mais alto aos pés de Jesus. Rendição, devoção total. Vou me render só aos pés dele. Vou dar o meu devocional, a minha devoção, a minha adoração é totalmente a ele. A minha busca vai ser totalmente por ele. A gente quer muitas coisas, mas no momento que nós estamos vivendo, a nossa busca tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Intensamente. Com toda intensidade, com todos os problemas que a gente tiver, com toda intensidade. E mais, com toda intimidade. E com toda humildade. É assim. E eu quero deixar, e vou terminar essa palavra e falar essa frase mais uma vez. Que só vai escandalizar quem não consegue fazer como você. Às vezes você faz uma coisa perfeita, ou às vezes não sai perfeito, porque nada vai sair perfeito. E alguém vai chegar e vai falar: mas você, olha o que você fez, foi legal. Não estava legal, não gostei.
fica tranquilo, que só vai escandalizar quem não consegue fazer como você. E até quando nós vamos nos medir porque os outros vão falar? O que importa é o que Jesus pensa de nós. Os homens, eles estão aqui só para julgar, para amar poucos, para julgar muitos. Mas eu prefiro ficar com o amor de Jesus, porque Ele diz que não tem comprimento, não tem medida, não tem fim. O amor de Jesus não tem fim. Se você chegou aqui hoje e às vezes você fala: nossa, eu sou pecadora, eu sou como essa mulher, ou eu estou muitas vezes assim dessa forma, eu vou falar para você como Jesus fez: vá em paz, a tua fé te salvou, porque você realmente se arrependeu. Amém? Eu gostaria de que vocês ficassem em pé para a gente terminar. Vou estar orando. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade. Pai, eu quero render ao Senhor, Pai. Eu quero, Pai, ser a sua devoção, Senhor, todos os dias, Senhor, todo dia, todo momento, Pai. Ah, Senhor, só o Senhor render graças, só o Senhor, Pai, ser meu íntimo, Senhor, lá no meu quarto, Pai. Oh, Espírito Santo, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, obrigada por essa igreja, por esse ministério. Obrigada por estarmos aqui, Pai. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por falar comigo primeiro, Pai. E eu sei que eu vou mudar, Pai, porque eu quero, Pai, uma adoração espontânea. Eu quero chegar aqui e chorar, Senhor, e chorar, e gritar se preciso. Mas eu quero chegar, Senhor, e não olhar, Pai, para ninguém. Eu quero olhar para Ti, Senhor, que é autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Obrigada. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.